Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Thaís, sou psicóloga e consteladora familiar. Hoje eu quero falar de um filme que eu assisti, de uma minissérie no Netflix, se chama Maid, que é empregada, em inglês, né? Ela estreia agora no Netflix, mas, gente, pra mim é uma das séries, assim, que simboliza e que traz o que é um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo, um relacionamento ruim. Mas aquele relacionamento que é ruim e que é violento, ele traz a violência doméstica, mas não aquela em que a mulher sai com o olho roxo, que tem a violência física. Então, a minissérie, ela é cheia de detalhes. Eu considerei, assim, que é basicamente uma bíblia sobre a violência doméstica, sobre as sutilezas da violência psicológica, né? Graças a Deus, hoje aqui já foi aprovada a lei sobre a violência psicológica aqui no Brasil, né? Mas justamente por isso, porque ela é muito peculiar, né? E aí, assim, então, assim, falando da série, né? Vamos falar da série, aqui vai ter cheio de spoiler. Mas eu gostaria que, se for possível para você, se essa série não. Pode ser que ela te dê vários gatilhos, né? Se você tá numa relação que é ruim, que é problemática, pode ser que ela dispare algumas coisas ruins aí em você, ou se você já viveu. Mas eu acho que fica um alerta, né? Porque eu acho que deve ter. Acho não, tenho certeza que tem muita mulher que tá numa relação assim e não sabe, né? Porque costumeiramente, historicamente, socialmente é construído que nós mulheres que temos que carregar a relação, que temos que salvar, até por nosso perfil mais empático, né? Talvez mais compreensivo e tal, e aí temos que salvar as relações, etc. E aí temos muita dificuldade de observar que aquilo ali não é bom. A gente só acha que é ruim, ou estamos numa fase ruim, mas não. Então, vocês vão ver a Alex, que tem uma filhinha, a Matt lá, de 3 aninhos, e aí o namorado dela, com quem ela mora e tal, pai da filha dela, ele grita com ela. Então, e é muito sutil. É isso que eu quero que vocês observem, a sutileza da coisa. Porque ele em nenhum momento bate nela. Ele não bate nela. Mas ele grita com ela. Ele não apoia ela para ela crescer, para ela fazer faculdade, por exemplo. A rede de apoio dela acho o cara legal, né? Acho o marido dela ligar, pô, você vai largar ele no momento em que ele mais precisa, a rede de apoio dela, inclusive família dela, mãe, pai, os amigos. É como se ela parecesse uma louca, que ela que é a louca surtada que largou o pai da filha dela e, enfim, né? Mas ela sabe o que ela viveu. E ela vai para um abrigo, enfim, ela passa um monte de perrengue, assim, ela vai trabalhar como faxineira. Mas eu quero que vocês observem as sutilezas dessa relação, né? Porque vai aparecer cenas do passado, de quando eles se conheceram. O cara sempre parece muito legal, muito bacana, e ela doida, né? Que tá implicando, que não tá dando chance pro casamento, que não tá fazendo o casamento dar certo. Tem uma fala até do pai dela que fala assim: você tá largando ele no pior momento dele, né? Porque ele é alcoolista e tal, e ele precisa de apoio, né? E aí, o que eu queria. E a série toda vai tendo essas sutilezas, assim, vocês vão vendo que a sutileza. Até enquanto você tá assistindo a série, em algum momento você pensa: nossa, mas o cara é legal, o cara é bacana, o cara não é ruim, porque ele tem momentos em que ele ajuda ela, eles já estão separados, ele ajuda ela.
E ele parece super solidário, porque é exatamente isso, né? Aquele ciclo do relacionamento abusivo, né? Então, e aí depois ela volta com ele e começa tudo de novo. Exatamente tudo de novo, a coisa só repete. E ela, eu sou burra, ela fala assim, né? E eu gostaria que vocês assistissem observando essas sutilezas dessa relação, que é extremamente ruim, que é uma relação que tá adoecida, né? Então esse é um ponto. Que parece que é muito legal, porque a mulher, ela fica com uma esperança de que o homem vai mudar, que ele vai melhorar, só que não vai, né? Pode ser que com uma outra relação ele possa ser diferente, mas ali não vai acontecer. Aquela relação que eu digo é uma relação que já acabou. E ela vai dando várias, e as mulheres geralmente elas vão dando várias chances até se convencer que não. O outro ponto que eu gostaria, se você está vivendo esse tipo de relação, acredite, eu gostaria de deixar assim claro, acredite em você, você é capaz, porque o que ele traz para ela, que ela não é capaz de viver sem ele, que ela não é capaz de ficar sozinha, que ela não é capaz de vencer, né? E muito pelo contrário, ela tem um potencial gigante. Mas ele vai minando todas essas potencialidades dela, né? E sim, vocês são capazes de vencer, de ser muito melhor e que não dependem desta pessoa para se reerguer, enfim. A outra questão é se você tiver uma rede de apoio, né? O que eu vejo, assim, que quem passa por mulheres que passam por relações assim, às vezes se vê muito sozinhas, e na série tem um momento em que ela se vê num buraco, assim, que é exatamente esse sentimento, se vê num poço fundo, e que você não vai conseguir, você olha e não, poxa, eu não vou sair desse poço aqui, eu tô amarrada aqui, e aí eu tenho que escalar. E é mais ou menos isso, você tem que se escalar, precisa se resgatar, e é possível fazer isso. E se você tiver uma rede de apoio, eu sei que às vezes, na maior parte das vezes, é muito difícil, porque ninguém acredita, porque acha que você é sem vergonha, que você tá ali, o cara é ruim, que você tá ali porque você é tão sem vergonha quanto ele, né? Sabe essas histórias de mulher que gosta de apanhar e fica ali, então ela é tão sem vergonha quanto ele? Pois é. Então vocês vão ver na série, que é outro ponto que eu gostaria que vocês observassem, como que ela chegou até ali para se relacionar com aquele homem ruim e de aceitar aquela relação ruim. Porque você vai ver todo o histórico dela, a construção dela do que é uma relação, lá atrás, lá com a família de origem, pai e mãe, já foi toda errada, já foi toda truncada, toda ruim. Então, ela não aprendeu como se relacionar. E a maior parte das pessoas não aprende a se relacionar. Como que você aprende a se relacionar saudavelmente, né? Porque eu vejo as primeiras fontes de referência que a gente tem é a nossa família, nossos pais. E às vezes isso não acontece. Então ela não aprendeu e ela repete. Ela repete a história da mãe dela, guardadas as devidas proporções, as diferenças, mas sim, ela repete, né? A mãe dela tem um momento que ela fala que a minha mãe vive na violência doméstica crônica, e de fato, né? E aí também ela inverte o papel, porque ela quer salvar a mãe e ela se afunda mais ainda naquilo, na vida dela, porque dela também não consegue resolver a vida dela e não consegue resolver a vida da mãe, porque ela tenta ajudar a mãe, vai lá e se enrosca de novo numa coisa ruim. Então, assim, nossa, eu acho que outro ponto interessante é que a forma como essa aprendizagem que ela teve, distorcida, de como se relaciona, faz ela sabotar relacionamentos bons. Então, em algum momento, aparece lá um rapaz super do bem, que gosta dela, que quer ajudar ela, aquele cara assim, ó, que quer colocar ela pra cima, que apoia e etc. E o que ela faz? Ela sabota, sabe? Ela vê que o cara é bacana, mas ela não consegue ali fazer um vínculo, ela não consegue
se associar a esse cara que é legal, que possivelmente teria uma relação saudável, porque ela nem sabe o que é uma relação boa. Ela não sabe, ela não. E aí ela se sabota de um jeito horroroso e acaba voltando lá com o traste velho dela lá, porque ela não aprendeu, né? Até que vai passando toda a sequência da vida dela, as ajudas que ela vai tendo e tal, e ela vai se fortalecendo, enfim. E aí eu não vou contar o final aqui da série, mas é bem interessante para vocês verem que a violência, ela não é só a violência física, eu tô com o olho roxo, né? A violência psicológica, a violência emocional, ela é tão destrutiva quanto a violência física. Não tô menosprezando e nem supervalorizando nenhum nem outro. Tô dizendo que ela é tão destrutiva quanto, né? Nossa, muito simbólica a cena dela num buraco, num poço, porque é exatamente isso. Então, só para finalizar, queria dizer que se você está passando por uma situação assim, se a tua relação é sempre tensa, é sempre você não apanha, mas ele não me bate, né? Como se não bater fosse fosse uma super qualidade. Não, na verdade, não é. Não bater um pré-requisito básico, né, gente? De respeito pelo outro, né? E a gente super valoriza. Não, mas ele não me bate, mas ele grita com você o tempo inteiro, né? Ele te deixa tensa. Qualquer coisa que você fale ou que você não discorde é grito, ou joga alguma coisa, ou bate com a porta do carro, ou e tem cenas assim, ele dirige de uma forma mais ríspida assim com o carro. Isso não pode acontecer. Isso tem que ficar claro para você. Isso não pode acontecer. E que se você conseguir e tiver uma rede de apoio, que você se afaste dessa relação, porque essa relação tem a tendência a não vingar, não vai vingar, isso não vai para frente, não vai melhorar, vai ficar pior, inclusive. E você vai viver sempre tensa. Então, se você tá vivendo esse tipo de relação, eu espero que você realmente, e eu tô falando aqui para você com convicção, acredite no seu potencial, acredite que você pode viver sem essa pessoa, né? E que não se sinta culpado, né? Depois que você termina a relação e que você consegue esse feito, porque sim, é um feito, ser sobrevivente, é conseguir desfazer esse vínculo tão difícil, aí depois você pode ir lá para terapia, entender o que te fez se ligar nesses tipos de relacionamento, né? Cada um tem a sua história. Ali na série vai contar a história lá da Alex, né? Como que ela foi se ligando nessa relação furada, nessa cilada e com muita dificuldade de sair dela. Mas cada um tem a sua história. Mas nesse primeiro momento eu gostaria que você realmente acreditasse que você pode viver sem essa pessoa, que você não tem que ficar salvando ninguém, porque geralmente esses homens, né, abusadores, eles são muito inseguros, geralmente, são extremamente inseguros, mas não parece, né? E eles sabem do seu potencial, e aí eles querem te desmerecer o tempo inteiro desse teu potencial, justamente porque eles sabem que são nada, né? Que são umas porcarias, que não tem potencial de nada com coisa alguma. Então aí eles querem destruir o potencial da parceira, não dão conta disso, são extremamente inseguros e aí usam da violência para isso, né? Da violência verbal, da violência do grito, né? Para mostrar algum poder ali que ele não tem, que ele sabe disso que não tem. E geralmente eles vêm com uma história triste, uma história de vida, perdi o pai, perdi a mãe, sei lá, qualquer história triste na história de vida. O que faz as parceiras geralmente são mulheres muito empáticas, né? Pessoas empáticas, e nossa, que pena, ele tem uma história de vida tão difícil, ele é tão batalhador, tereré, né? E geralmente tem uma história deles ruim ali por detrás. Mas eu vou dizer, não tenha pena, cada um tem o seu destino, cada um tem a sua história, e não quer dizer porque ele teve uma história ruim que você tem que carregar esse fardo para ele, por ele,
né? Você tem que carregar todo esse lixo gigante que é dele e que cada um tem o seu e que você tem que ficar carregando. Você não tem que carregar nada de ninguém, nem deste homem aí. Ser empático, né, e entender que a pessoa passou por algumas situações que a deixaram mais dura, sei lá, é uma coisa, mas carregar o lixo do parceiro é outra completamente diferente que não cabe aqui em relacionamento nenhum. Relacionamento é nutrição. Então eu tenho que me sentir nutrida, eu tenho que me sentir quentinha, eu tenho que me sentir acalentada e vice-versa, né? Meu parceiro tem que se sentir assim. Mas se eu tô numa relação que eu tô o tempo inteiro tensa, que eu tenho medo de falar, que eu tenho medo de me opor, que eu percebo que sutilmente esse parceiro não me apoia, não quer que eu trabalhe, não quer que eu cresça, não quer que eu estude, não quer que eu evolua, né? Que ele se irrita facilmente. Nossa, mas ele é muito nervoso. Ai, mas é que ele não tava num bom dia, né? Ah, ele não tava num bom dia, ele tava preocupado com alguma coisa do trabalho dele e acabou ficando nervoso e tal. Isso não é problema seu, isso não é relacionamento, isso não é nutrição, isso não é troca. E só você pode sair disso, né? Nós temos escolha, né? E aí depois você pode, se você quiser, entender por que você se associa nesse tipo de relação, que eu acho que é importante, até para não cair em outra, ou parecer alguém legal e você sabotar porque não sabe lidar com relacionamentos saudáveis, porque isso é bem comum também, tá? Então eu quero deixar esse recado, que vocês assistam Made se for possível, né? Se não for gerar muitos gatilhos aí em vocês, e que eu acho que vai clarear e trazer muita informação para muitas mulheres aí, perceber todos esses abusos, e ela mesma se questiona, Alex, lá na série, não, mas ele não me bateu, como é que eu vou fazer um boletim de ocorrência se ele não me bateu? Ele não me bateu, né? Mas eu me sinto acuado, eu tenho medo, mas ele não me bateu. Então eu nem sei como fazer, vocês vão ver. E isso é mais comum do que a gente imagina. Então fica aqui a minha recomendação para vocês observarem esses pontos, fazerem essas reflexões e que você pode sim sair disso, que você é muito mais do que ele te conta, né? E que você tem um potencial gigante, que você não precisa de uma outra pessoa para ser feliz, para ser gay, para respirar, que viver sobre constante tensão do que vou fazer, do que vou falar para outra pessoa não se irritar, isso não é relacionamento, isso aí é ser refém, não é relacionamento, isso é ser refém de alguém, ok? Fiquem em paz. Mande suas perguntas. Eu sempre esqueço de falar, curta aqui, siga meu canal, compartilhe aí com quem vocês acham que pode ser interessante. E tô por aqui, tá bom? Um beijo e até!